Boa noite a todos. Aqui nos encontramos mais uma vez, meus irmãos, nesta noite de 30 de abril de 2020, para realizarmos mais um estudo, mais reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos, em primeiro lugar e acima de tudo, a Deus, a este Pai de infinita bondade e amor, pela graça da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos mensageiros amigos que sempre nos fazem companhia, que nos auxiliam, que nos amparam, que nos assistem, sempre com boas intuições. Muito obrigado a todos estes companheiros que têm nos acompanhado ao longo desses dias nas nossas reflexões do Evangelho de Jesus. Então hoje estamos trazendo para este momento de estudos do livro de Chico Xavier, Calma, através do Espírito Emmanuel. Como constantemente lembramos, para estes momentos pelos quais nós estamos passando, momento ainda de isolamento, ou, como muitos companheiros estão dizendo, confinamento, mas deveríamos substituir, conforme companheiros começaram a sugerir nesses últimos dias, em especial no dia de hoje, recebi de um companheiro de jornada, algumas sugestões para estes momentos, que possamos substituir estas palavras, por exemplo, isolado por protegido, porque na verdade aqueles que se encontram de uma certa forma em isolamento, eles estão protegendo a sua vida. Os nossos governadores, os nossos administradores, quando nos pedem maiores cuidados, quando nos pedem que, se possível, fiquemos em casa, que, se possível, e façamos o maior esforço possível para, ao sairmos às ruas, ao conversarmos com alguém, que tenhamos a nossa face uma proteção facial, uma máscara. Então eles nos falam também sobre este confinado, mas que na verdade estamos salvando nossas próprias vidas. Quando nós falamos também em relação à possibilidade de um fim de mundo, não, na verdade não é fim de mundo, na verdade é o nascimento de um mundo novo. Quando nós falamos em tragédia, uma tragédia social, também é um momento de oportunidade para mudança. Problema, também oportunidade de mudanças. Da mesma forma que quando nós falamos em relação à questão do medo, que possamos ter confiança em Deus, acima de tudo, e em primeiro lugar, confiança em Deus. Solidão, que possamos substituir essa solidão como aquela oportunidade para nos conhecermos melhor, ou seja, o autoconhecimento. Quando também nós falamos em relação ao tédio de ficarmos em casa, que possamos substituir isto por um momento de criatividade, que possamos ser criativos, reinventar para cooperarmos no agrupamento familiar em especial, para onde Deus nos mandou, como oportunidade de aprendermos a conhecer melhor aqueles que se encontram conosco sob o mesmo teto. Estamos falando isto para lembrarmos que este capítulo que estudaremos hoje de Emmanuel, no livro Calma, tem como título Relacionamento. Como está a saúde do nosso relacionamento, no nosso agrupamento familiar? Os nossos relacionamentos ou o nosso relacionamento no agrupamento familiar, ele está saudável? Ou será que o nosso relacionamento está adoecido? Foi exatamente por isso também que Deus nos mandou para casa, para reestabelecermos a saúde dos nossos relacionamentos. Então, Emmanuel nos diz o seguinte neste capítulo: se dificuldades e provações te visitam no relacionamento com o próximo,
não te permitas requentar mágoas no coração. Então aqui ele nos lembra palavras de Jesus sobre a necessidade do perdão. Então, se estamos passando por dificuldades, por provações em relação aos nossos relacionamentos com o próximo, não guardemos mágoa em nosso coração, porque nós seremos a nossa primeira vítima. Deixa que a confiança na sabedoria divina te dissipe qualquer sombra do pensamento, lembrando o sol a desfazer nuvens diariamente para vitalizar e revitalizar os processos da vida. Então, que possamos, nos nossos relacionamentos, ter essa confiança na sabedoria divina, que é este sol, este imenso e infinito sol de bondade que vitaliza e revitaliza os processos de vida em todos os pontos do universo. Para isso é imperioso que a compreensão te presida os impulsos. Então aqui ele nos fala aquela necessidade de compreensão. Precisamos compreender o outro, precisamos compreender como a vida funciona, precisamos compreender e respeitar as individualidades, igual ele fala na sequência, e a compreensão te fará saber que os outros são criaturas autônomas, gravitando sempre na direção de objetivos diferentes dos teus. Então, enquanto nós estamos naquela condição de não compreendermos os outros, querendo que os outros se comportem da forma que achamos que é o correto, nós estaremos prejudicando os outros e prejudicando a nós mesmos e, consequentemente, prejudicando os nossos relacionamentos. Porque enquanto eu estou puxando para um lado, achando que é o caminho correto, o outro, como ele é autônomo, ele tem a sua individualidade, ele tem os seus direitos, da mesma forma tem as suas obrigações, ele já vê diferente, que o caminho é outro a ser seguido. E, provavelmente, quase sempre, ele também está correto, da mesma forma que nós, trilhando o nosso caminho, também estamos corretos, porque cada um tem um caminho a ser trilhado, cada um tem um compromisso a ser cumprido, ou vários compromissos. E aí ele diz ainda, a certeza disso te livrará da solidão negativa, capaz de induzir-te a desânimo e desespero, compreendendo a individualidade do outro. E aí ele diz que a verdade nos ensina que ninguém realiza o bem e nem caminha para o bem sem os outros. Mas, para que isso aconteça, ninguém pode exigir que os outros lhe carreguem a existência nas sendas a percorrer. Então aqui ele nos fala que ninguém realiza o bem e nem caminha para o bem sem a assistência dos outros, sem a cooperação. A palavra aqui é cooperação. Mas não podemos esperar que os outros nos carreguem nas costas. Da mesma forma que não podemos querer carregar os outros também nas costas, resolvermos todos os problemas dos outros. Da mesma forma, não esperar que os outros resolvam todos os nossos problemas. Cada um tem os seus problemas para serem resolvidos. A palavra aqui é, mais uma vez repetindo, cooperação. Um cooperar o outro, um auxiliar o outro no carregar a sua cruz e não carregar por todo o trajeto da jornada. Os outros serão nossos cooperadores, ao que já havíamos falado, os nossos cooperadores, intérpretes, associados e companheiros, enquanto isso, se lhes faça possível, ocorrendo o mesmo conosco em relação a eles. Então, eles são cooperadores nossos, são associados e companheiros. Da mesma forma, devemos nos comportar para com eles, sendo cooperadores, associados e companheiros, para com eles, ajudando-os na caminhada. À vista disso, ama os amigos sem prendê-los.
Ninguém é dono de ninguém. Então amemos as pessoas sem prendê-las, porque aquele que verdadeiramente ama liberta as criaturas para viverem a sua própria vida. Esse terá sido o sustentáculo de tuas esperanças por muito tempo. Entretanto, é possível surja um dia em que não consiga permanecer inteiramente ao teu lado, em face de novas tarefas que lhe despontam na senda. Então, aqui ele nos fala que, em muitas situações, em muitos momentos durante a nossa trajetória, aqueles companheiros estão do nosso lado, mas vai chegar um momento em que eles terão novas tarefas a serem cumpridas, terão novos caminhos a serem percorridos e terão que se afastar momentaneamente de nós. Assim acontecem com nossos familiares. E aí ele diz: outro te entedia os propósitos, ou seja, outros amigos, outras pessoas te entediam os propósitos até ontem. No entanto, experiências que se lhe fizeram necessárias alteraram-lhe provisoriamente os raciocínios. Aceita-os, aceitemos os nossos companheiros de jornada como eles se mostram, como eles são, continuando a agir no exercício do bem e seguindo adiante na construção da vida melhor em ti mesmo. Então aceitemos, compreendamos as pessoas como elas são, trabalhemos renunciando, trabalhemos dedicando verdadeiramente para auxiliar as outras pessoas e aprendendo a trilhar juntos este caminho do bem. Ninguém aprende algo de bom e nem melhora a si mesmo sem os outros. Vejamos o que ele nos lembra. Ninguém aprende algo de bom e nem melhora a si mesmo sem os outros, porque os outros são aqueles cooperadores, como já vimos, são aqueles associados, são aqueles companheiros e são aqueles professores que nos ensinam, que nos mostram onde nós precisamos mais urgentemente nos transformarmos. Mas só que ele acrescenta, ó, mas ninguém pode depender totalmente dos outros nas realizações que demande. Então não podemos depender completamente dos outros, porque precisamos realizar o nosso processo de transformação. Como ele lembra aqui, e já havíamos falado anteriormente, a palavra para este momento, a palavra que devemos carregar conosco constantemente na prática, chama-se cooperação. E não existe lugar melhor e onde se exige mais esta prática do que no agrupamento familiar. Estamos no agrupamento familiar exatamente para exercitarmos a cooperação, a compreensão, o companheirismo e assim por diante. E aí ele diz ainda: nos momentos de mudança e renovação, para aqueles a quem mais amas, afasta de ti a ideia de separação e não te lastimes. Não existe separação para aqueles que amam, conforme ele acrescenta aqui, ó, prossegue trabalhando, porque pelos desígnios da vida superior, outros virão ao teu encontro para a execução das tarefas que o mundo te conferiu. E os que se afastam de ti voltarão depois, com mais força de amor, a fim de te auxiliarem ou serem auxiliados. Então aqui ele lembra que não entremos em desespero quando companheiros se afastam de nós, principalmente na execução das tarefas que estamos realizando juntos, porque outros companheiros chegarão para nos auxiliar. E aqueles que se afastaram hoje, daqui um tempo, amanhã, numa próxima existência, voltarão mais fortalecidos no amor para nos auxiliarmos ou serem auxiliados para a continuidade da tarefa. E para encerrar ele diz, ó, a verdade não se deteriora. A verdade jamais se deteriora, jamais se perde. Somente perde os seres queridos aquele que possivelmente os procura, ou melhor, possessivamente os procura. Não sejamos possessos em relação às outras pessoas, ou seja, não queiramos que as outras pessoas se transformem em posses nossas.
porque não são. Quando se fazem distantes, porquanto quem ama, ama sempre, e de tal modo que ainda mesmo quando os corações amados se distanciam, o coração que ama prossegue amando-os e abençoando-os, sabendo conscientemente que pelas forças do Espírito jamais deles se afastará. Então, pela ponte do amor, nós não nos separaremos jamais daquelas criaturas que nós já aprendemos a amar. Mesmo que estejamos distantes aqui na Terra, um em um país, outro no outro, ou um em uma cidade, outro em outra cidade distante, ou até mesmo quando nos separarmos fisicamente aqui na Terra, um retornando antes para o mundo espiritual, mas não nos separaremos. Continuaremos unidos pelos laços do amor, pelos laços do pensamento, essa ponte invisível que nos liga. Nós nos procuraremos e nos reencontraremos em qualquer lugar no universo. Não nos perderemos jamais, porque Deus não seria injusto a tal ponto de nos colocarmos juntos para aprendermos a amar, e no dia em que aprendermos a nos amar ou que aprendemos a nos amar, Ele nos separar infinitamente para nunca mais nos reencontrarmos. Não, de forma alguma. Nos reencontraremos sempre, ou melhor, jamais estaremos separados pelos laços do amor que são imperecíveis, pelas essas energias imperecíveis do pensamento, jamais nos separaremos. Muita paz a todos, uma boa noite. Muito obrigado pela presença desses companheiros, esses que acabaram de chegar. Recebam o meu abraço fraterno e de gratidão, e que possamos continuar juntos nessas reflexões. E se este material que vai ficar aí à disposição de todos te auxiliar, ou você achar que pode ou que possa auxiliar alguém, passe adiante. Pratique esta caridade para com o outro, pratique esta caridade para com a doutrina espírita, pratique esta caridade para com o Evangelho de Jesus na sua semeadura. Paz a todos nós. Até breve, meus irmãos.